Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre papel. Que papel você anda desempenhando na sua vida? Como faz para você ser uma pessoa diferente? Por que você tem que ser uma pessoa diferente? Essa é uma boa pergunta, né? Eu estou dizendo no sentido daquelas pessoas que desejam fazer algo diferente, que desejam se tornar algo diferente do que estão conseguindo ser. Isso significa que você precisa desempenhar um papel. Quando a gente desempenha um papel, fica mais fácil de compreendermos aquilo que nós precisamos fazer. Então, eu vou ensinar para você hoje o que você precisa fazer para se tornar aquilo que você deseja. É importante também a gente entender o seguinte: quando a gente faz certos papéis errados na nossa vida, a gente acaba sem perceber que a gente está provocando o resultado errado através desse papel que a gente faz. Então, eu vou dar um exemplo. Se você que é casada ou casado e você faz o papel sem perceber de filho do seu marido, ou se você faz o papel de mãe do seu marido, esse é um papel errado. Então, ou seja, você se comporta de uma maneira específica que não é a maneira adequada para aquilo que você gostaria de ser. E as pessoas não percebem que, fazendo esses papéis errados, o que acontece? A pessoa não entende o que ela precisa realmente fazer para conseguir um resultado. Então, a pessoa reclama que não dá certo, ela reclama que a outra pessoa, por exemplo, não dá valor para ela ou dá os valores errados. Nesse caso que eu falei de um casal, onde, por exemplo, a mulher ou o marido desempenha um papel errado em relação à esposa ou o marido, o que acontece? A pessoa não percebe. Então, por exemplo, se você está no seu relacionamento e você fica dando uma de mãe do seu marido, então você fica toda hora cobrando, você fica toda hora pontuando, você fica toda hora cuidando de um jeito excessivo. Gente, não dá, né? Porque não dá para ficar o tempo todo com alguém do lado, onde está fazendo um papel que não é o papel que eu quero que a pessoa faça. Então, quando nós falamos em papel, quando eu falo aqui em papel, eu quero dizer o seguinte: o que você poderia fazer na sua vida para desempenhar um papel diferente para você conseguir aquilo que você deseja? Então, a gente precisa entender que exemplos nós precisamos pegar para chegarmos no resultado que a gente deseja. Então, esses exemplos, né, esses papéis, né, ou seja, são pessoas que desempenham uma determinada coisa de uma determinada forma. Então, por exemplo, se você quer evoluir na sua empresa, se você quer ir para um próximo cargo, você precisa entender que o cargo que você deseja, as pessoas, na maioria das vezes que estão naquele cargo, elas se comportam de um determinado modo e elas têm determinados modos de agir e elas têm determinados conhecimentos. Então, por exemplo, se você quer virar gerente da sua empresa, se você quer virar um coordenador, se você quer virar um diretor, alguém acima daquilo de onde você já está, você precisa se fazer a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer ou ter ou ser para me tornar aquela pessoa? E aí vem a história do papel. Então, ou seja, eu passo a entender que para que eu seja aquilo que eu desejo ser, né? Por exemplo, nesse caso desse exemplo que eu dei, se tornar, por exemplo, uma pessoa num outro cargo, evoluir profissionalmente, eu preciso me comportar de uma determinada maneira. E isso é um papel. Então, quando a gente decide que nós vamos fazer um papel específico para que esse papel específico se encaixe naquilo que a gente quer, fica muito mais fácil de a gente chegar onde a gente deseja. Por quê? Porque daí você começa a observar a si mesmo e perceber o que está faltando. Eu percebo, por exemplo, que nesse caso que eu dei do exemplo da pessoa que quer evoluir profissionalmente, ela precisa entender muitas vezes que a pessoa que tem um cargo acima, ela tem certos desempenhos, ou seja, todos os gerentes da empresa, eles têm, por exemplo, uma característica. Vou dar um exemplo qualquer. Eles todos falam inglês, eles todos se vestem bem, eles todos sabem conversar adequadamente, todos eles fizeram tal coisa. Você vai perceber que determinados papéis na vida, esses papéis são compostos por determinadas atitudes. E quando você quer se tornar algo que você ainda não é, você precisa entender que atitudes você precisa ter tanto emocionalmente como em termos de comportamento, em termos até físicos, para que você chegue
onde você deseja. Então, olha só, gente, eu tenho estudado bastante um tema que eu gosto muito, que é o tema das pessoas bem-sucedidas, as pessoas que mandam bem, as pessoas que chegam em lugares que outras pessoas normalmente não chegam. E essas pessoas, elas têm determinadas características. Então, por exemplo, essas pessoas, elas não se misturam com certas outras pessoas que não têm essa característica. Então, você pode pensar, é preconceito? Não, não é preconceito. O que que elas fazem? Elas evitam estarem com pessoas erradas. E o que que é, neste caso, uma pessoa errada? É uma pessoa que não vai ajudar o progresso dela. Ou seja, se eu tenho um bando de amigas que se reúnem o tempo todo, de repente, para beber e falar mal de outras pessoas, ou para beber e falar qualquer coisa que não leva a lugar nenhum, mas eu, como objetivo de vida, eu desejo chegar num outro patamar, talvez seja o momento de eu encontrar outros amigos, outras amigas que me deem esse alimento que eu preciso, ou seja, onde eu possa trocar ideias mais construtivas, onde eu possa vencer certos medos observando essas pessoas que estão à volta. Agora, se eu estou sempre no mesmo lugar, o que que vai acontecer? Eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, quando eu decido ter um papel diferente comigo mesma na minha vida, eu decido que eu vou além. Então, eu decido descobrir, olha só, você tem que decidir descobrir o que falta. Quando você descobre o que falta, você faz uma trajetória até lá, você bola um caminho, você bola uma estratégia. E nesse bolar de estratégia, você está fazendo um processo que é um processo muito bonito, que é o processo que eu chamo do espelho, onde você está realmente se observando e entendendo o que está faltando. E se eu quero, por exemplo, ser um empresário bem-sucedido, eu preciso entender que todos os empresários, os bem-sucedidos, eles têm determinadas características. Por exemplo, eles se comportam de um determinado jeito específico perante algumas questões que existem nas empresas que são comuns. Essas pessoas têm um determinado tipo de olhar para a vida, eles têm um determinado tipo de conhecimento. Eu vivo falando, gente, que não basta a boa vontade para a gente conseguir o que a gente deseja. As pessoas se enganam muito porque elas têm muitas vezes muita gana, elas querem muito, mas elas não fazem a mínima ideia de como chegar lá. E eu te pergunto, sabe por que que você não sabe como chegar lá? A resposta é porque você não aprendeu. E se nós não aprendemos aquilo que a gente precisa, né? A gente não vai conseguir um resultado diferente. Então, para fazer uma grande mudança na sua vida, você tem que mudar algo especificamente. Lá no processo que eu faço com as pessoas, desse alinhamento emocional, onde eu trabalho justamente essas características todas, eu ensino para as pessoas o que elas precisam fazer para que elas sejam aquilo que elas desejam, e a gente faz todo esse alinhamento emocional, principalmente através da hipnose e de algumas técnicas que eu utilizo, que fazem você mudar a atitude, que vão fazer você mudar o sentimento em relação àquilo que você deseja. As pessoas, elas começam a perceber que elas estavam nos papéis errados. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ser bem-sucedida, mas as incoerências ficam visíveis. Por quê? Porque a pessoa quer ser bem-sucedida, mas ela toma atitudes de uma pessoa emocionalmente mal-sucedida. E ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque ela tem isso como memória, ela tem isso como algo que é natural para ela. Ou seja, se, por exemplo, eu vi a minha mãe se relacionando mal com o meu pai e brigando o tempo todo quando eu era criança e não sabendo lidar, por exemplo, com as coisas que estavam à volta dela, é isso que eu tenho de memória a respeito de como me comportar perante um problema, por exemplo, num relacionamento. A não ser que eu mude essa memória, que eu adquira um outro conhecimento, um outro ponto de vista, que eu faça uma escolha de fazer diferente. Se eu não fizer isso, eu vou fazer automaticamente quando eu tiver aquele problema. Então, as pessoas não percebem as incoerências. As pessoas chegam para fazer esse alinhamento emocional que tem como objetivo fazer uma mudança interna na pessoa para que ela se sinta finalmente capaz de ser. Aí sim, a pessoa, quando se sente capaz de ser, ela pode realmente realizar e ter aquilo que ela deseja. Então, a pessoa chega para fazer esse processo e não percebe as incoerências. Então, a pessoa, muitas vezes, ela quer algo, mas as atitudes dela fazem tudo
ao contrário. É este o seu caso? É bastante interessante você fazer essa pergunta para si mesmo. Poxa, será que eu estou sendo incoerente? De repente, eu quero emagrecer, mas eu faço tudo errado. E por que você faz tudo errado? Porque tem lá dentro de você esse automatismo, tem dentro de você a sensação de que, um dia eu faço, eu não preciso fazer agora, eu posso, no momento, as pessoas sentem que no momento elas preferem se acolherem, elas preferem se sentirem confortáveis e aí elas tomam a atitude errada. Gente, pessoas bem-sucedidas, todas elas têm em comum, olha só, têm em comum a disciplina, elas têm em comum também o saber exato de onde elas querem chegar, elas têm traçado uma rota e elas vão limpando esse caminho, emocionalmente falando, estruturalmente falando, elas vão corrigindo a rota constantemente e elas chegam lá. Gente, nesse processo que eu faço com as pessoas lá do alinhamento emocional, é um processo muito interessante, eu vejo mudanças diárias, porque as pessoas, elas chegam para mim e falam assim, Cris, realmente eu mudei porque eu mudei aquela atitude, eu mudei aquela situação, eu me senti diferente depois que eu fiz os exercícios com você e eu hoje consigo reagir de uma forma diferente. Quando a pessoa muda internamente a estrutura emocional dela, ela passa a se sentir finalmente, muitas vezes pela primeira vez, capaz de ser e chegar onde ela deseja. E aí ela consegue finalmente colocar em prática aquilo que ela não conseguia colocar. Então é isso que um alinhamento emocional faz. E, gente, nós fazemos isso em 10 sessões, são somente 10 sessões que vão realmente fazer uma mudança estrutural interna nos seus sentimentos, na sua visão de vida. É um processo delicioso porque a gente vai conversar bastante sobre a sua vida, você vai se entender finalmente com a minha ajuda. E eu vou fazer os exercícios hipnóticos com você, onde você vai começar a se sentir diferente. E se sentindo diferente, você consegue chegar a um resultado, a um patamar muito diferente na sua vida. É um processo muito interessante. Então, para você que quer saber mais sobre esse processo, está lá no meu site, eu sou Cristina Long, e o meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, você pode depois colocar lá no Google, Cristina Long, da Rádio Mundial, você vai me achar com certeza. Tem muitos vídeos meus lá no YouTube, tem minhas páginas no Facebook. E se você quer falar diretamente com a minha secretária, você pode mandar um WhatsApp para a gente. O WhatsApp é 9696577748, 9696577748, e o telefone lá do consultório, que você pode ligar nos dias comerciais, é 4327-4301, 4327-4301. Amanhã não estarei atendendo, só estarei atendendo no sábado, tá, gente? Amanhã eu tirei um diazinho de folga para mim. Bom, vamos lá. Essa estrutura, esse papel novo que você quer desempenhar na sua vida tem que ficar muito claro. Então, por exemplo, se você está no seu relacionamento e não está dando certo, você precisa entender que não está dando certo porque você não está entendendo o que você precisa fazer para dar certo. Eu trato bastante casais e eu trato também pessoas que voltam porque se divorciaram, que voltam não, né, que chegam lá porque se divorciaram, e eu percebo que essas pessoas, quando eu falo para elas, explico certas coisas, principalmente as mulheres, elas olham para mim e falam assim, poxa, Cristina, você acabou de me descrever, eu faço tudo errado, eu fiz tudo errado, e eu não tinha entendido que eu tinha que me comportar dessa forma, que eu tinha que fazer todo esse papel específico, por exemplo, com o meu marido. Gente, quando você entende como que é o papel da mulher perante o homem, quando você entende qual é o papel do homem perante a mulher, e você tira os lixos emocionais, você sai daquela vontade de querer consertar o outro, você sai daquela vontade de fazer com que o outro resolva a sua vida, e você realmente assume o papel de homem ou de mulher, em todos os sentidos, com os filhos, sexualmente falando, emocionalmente falando, você consegue um resultado maravilhoso. E o seu casamento vai ficar bom, porque é uma questão de aprender a se comportar de uma determinada maneira específica. Assim também, quando você tem uma empresa e você não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo na sua empresa, eu também vou te ensinar a você ter o comportamento adequado perante as pessoas que estiverem com você, perante as situações. Por quê? O que acontece com a maioria das pessoas? Elas reagem. Então, pode reparar que você simplesmente reage. E a sua intenção, em primeiro lugar, é sempre se proteger.
Sempre se proteger. A outra intenção, muitas vezes, é baseada numa boa vontade, numa estrutura onde, eu gostaria de fazer uma mudança. Só que muitas vezes, nesse gostaria e nessa boa intenção, as pessoas fazem muita coisa errada. Por quê? Porque elas não sabem fazer certo. Então, elas fazem baseado na estrutura que elas têm internamente, automática, e naquilo que elas vivenciaram na vida delas. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se você teve um pai, uma mãe, uma infância onde tinham certas situações na sua vida, né? E você vivenciou aquelas situações como, de certa forma, certas, né? Porque você acabou incorporando aquela forma normal e natural de lidar. Por exemplo, se você vivia com uma mãe ciumenta, então ficou natural para você ela reclamar do seu pai, ficou natural para você ela fazer escândalo, né? Às vezes a pessoa até se incomoda, mas ela se acostuma com aquilo. Pode ter certeza que se você não resolver isso dentro de você, você vai repetir esse comportamento. Por quê? Porque está lá nessa estrutura que é a sua, que foi formado dentro de você como uma memória. Então, através desses exercícios hipnóticos, eu tiro essas memórias emocionais que estão atrapalhando. E aí, a gente vai mudar, né, esse espaço dessa memória, mudar ela de lugar e colocar no lugar que é aquela, onde vai acontecer a reação automática, eu vou colocar no lugar uma nova estrutura. E a partir do momento que eu coloco uma nova estrutura, quando aquilo acontecer de novo, você vai simplesmente fazer diferente, porque você vai sentir diferente, você vai observar diferente. Assim também é possível que aconteça quando a pessoa tem, por exemplo, um medo específico. Eu trato bastante pessoas traumatizadas com medos de barata, de agulha, de andar de avião, de fazer coisas específicas. Por quê? Porque tá aquela memória. Quando aquilo aconteceu a primeira vez, a pessoa simplesmente guardou aquela sensação como algo muito ruim. Então, quando a pessoa se vê novamente perante aquilo, ou com a possibilidade daquilo acontecer, é disparado um mecanismo inconsciente e reativo, automático, onde a pessoa não consegue parar para pensar, ela não consegue simplesmente ficar calma perante aquela situação. Agora, quando a gente tira esse mecanismo, o que acontece? A pessoa, ela relaxa. Então, é muito comum essas pessoas que chegam para fazer essa nova reestruturação emocional, esse alinhamento emocional, porque elas têm medo, porque elas estão muito frustradas, porque elas tentaram muitas vezes e nunca conseguiram. Por que nunca conseguiram? Porque além de elas terem a estrutura emocional errada dentro delas, elas também não sabem como. Então, eu vou te ensinar finalmente a ser feliz, eu vou te ensinar a olhar para a sua vida, entender o que precisa acontecer na sua vida do ponto de vista seu, porque é você que vai fazer a mudança, é você que vai assumir o papel de protagonista da sua vida, onde você vai fazer essa mudança. Gente, é um processo delicioso, realmente são só 10 semanas. Olha lá no meu site tem os depoimentos, as pessoas me contam o que aconteceu com elas, isso é muito legal, eu sinto muita gratidão por ver essas mudanças, porque realmente eu fui atrás dessas resoluções, eu fui atrás de entender como fazer essas mudanças comportamentais acontecerem. Eu fiz mudanças gigantescas, em primeiro lugar, comigo mesmo. Então, eu sei do que eu estou falando. É possível fazer uma mudança, é possível realmente mudar de vida. Então, meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve LONGHI e o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748 e o telefone lá do consultório é 4327 4301. 4327 4301. Olha só, eu tenho uma pergunta para você agora que está me ouvindo. É possível mudar sem mudar? É uma pergunta interessante, né? As pessoas, elas não param para pensar nisso, porque é impossível fazer uma mudança sem mudar algo. É impossível. Então, significa que toda mudança implica na perda de algo. Para que eu faça uma mudança, para que eu escolha algo novo na minha vida, eu preciso entender que eu vou deixar algo para trás. E eu não preciso ver isso que eu deixo para trás como algo ruim. Agora, o que acontece emocionalmente e estruturalmente dentro da pessoa é que o deixar para trás vem junto com uma ideia de perder algo de uma forma ruim.
E você pode começar a perceber que nas grandes mudanças que você passou e que você teve que fazer de qualquer jeito, a mudança, ela aconteceu e não foi tão ruim assim, foi muitas vezes muito melhor. Só é ruim quando a pessoa não sabe olhar para aquilo, quando a consciência a respeito daquilo é uma consciência que está toda bagunçada, ou quando ela não sabe lidar com os prejuízos que acontecem à volta dela, não porque ela fez uma mudança exatamente, mas porque ela não soube fazer a mudança da forma correta. Então, gente, não dá para mudar sem mudar. Se você parar para pensar em você mesmo nesse momento, é preciso que você entenda que fazer uma mudança, fazer algo acontecer, implica em fazer uma nova atitude rolar na sua vida. Você precisa ter uma nova atitude, você precisa olhar de um novo jeito. Então, não adianta você ter dentro do seu coração uma ideia de que eu quero me tornar tal coisa, mas você faz todos os dias a mesma coisa. Não rola. Para que você faça realmente uma mudança acontecer na sua vida, você precisa entender que você vai precisar assumir a mudança que é preciso acontecer. E quando eu falo assumir, significa deixar muitas coisas para trás, principalmente a opinião dos outros. Agora, quando você não tem essa estrutura emocional bem organizada dentro de você, isso vai doer. Quando você passa a ter essa estrutura organizada dentro de você, não dói. Você simplesmente respeita a opinião dos outros, você aprende a lidar com a opinião dos outros e fica muito bom. Então, é isso que eu ensino as pessoas, a fazerem essa reestruturação, a mudarem esse mecanismo interno de como observar a vida, de como fazer as coisas acontecerem. Gente, a hipnose, ela é fabulosa porque ela corta caminho. Então, através de um processo hipnótico, que é um processo onde a pessoa, ela senta, ela deita, ela relaxa, ela ouve uma música e ouve a minha voz, na condução da minha voz, ela vai trabalhar com imagens dentro dela. Ela não vai perder a consciência, não, porque muita gente acha que isso é perda de consciência, que você vai ficar desacordado, algo assim. Não é nada disso. A hipnose é um processo de relaxamento. E aí, nesse processo, eu vou trabalhar com imagens dentro de você, onde eu vou tirar de dentro de você coisas que te atrapalham. E a gente faz isso através de imagens. Então, é muito comum as pessoas virem com imagens do tipo faca no coração, gilete na barriga. São imagens, tá, gente? Isso não sai de verdade, não. É uma imagem. A pessoa, de repente, eu vou fazer algumas perguntas para a pessoa e a pessoa fala, nossa, eu tô vendo um pano velho no meu pé, eu tô vendo uma coisa amarrada na minha cintura. E aí, nós vamos trabalhando emocionalmente com essas imagens e o cérebro, o inconsciente da pessoa, não o cérebro, né? O inconsciente vai entendendo uma nova forma de agir, porque são tudo imagens que representam coisas na mente da pessoa, que representam coisas na realidade dela. Então, é muito interessante, gente, é um processo muito gostoso, muito, realmente transformador. Então, convido você a vir fazer esse processo. A gente faz em 10 semanas. É possível fazer via chamada de vídeo no celular. Eu atendo muita gente de fora de São Paulo, inclusive fora do Brasil. Estou esse ano fazendo 21 anos que trabalho como terapeuta. Me especializei nisso, em traumas, pessoas travadas. Então, é um processo gostoso, onde você realmente vai fazendo uma mudança deliciosa na sua vida e vai se tornar a pessoa dos seus sonhos, a pessoa que você sempre quis ser e nunca conseguiu porque não sabia como. Eu sei como e eu vou te ajudar. Então, anota aí. 969657748, esse é o nosso WhatsApp, 969657748. E o telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Está lá todas as informações dos atendimentos. Eu atendo, inclusive, crianças. Atendo casais. Os casais eu atendo separado, em horários diferentes, porque primeiro eu trato emocionalmente cada um, só depois a gente resolve as coisinhas do casamento. Então, cristinalong.com.br. 4327-4301 e o telefone lá do nosso WhatsApp, lembrando que é 0 operadora 11 969657748. Olha só, vale muito a pena ser feliz, vale muito ir em busca dos seus sonhos, faça algo por si mesmo, tome essa atitude, porque é a única atitude que você tem que tomar, o resto eu faço com você. 969657748, 969657748. Gente, eu estou aqui ao vivo, estou ficando agora
E todos os programas, praticamente aqui eu venho sempre ao vivo, eu não gosto de gravar. Então, eu desejo um feliz feriado aí para vocês, um feliz Dia das Crianças e até o próximo programa. Boa noite.